Boa noite. Vamos começar a nossa aula da disciplina de Logística Reversa, onde eu vou trabalhar questões relacionadas hoje com resíduos sólidos, né? O gerenciamento de resíduos sólidos e de saúde. É muito importante, né? Trabalharmos essa questão na logística reversa, porque enquanto pessoas, enquanto cidadãos e também enquanto empresas, nós geramos muito lixo, né? E o que fazer com esse lixo? E o que fazer com como descartar, né? Vocês já estudaram e a gente conhece também formas, né, dessas questões relacionadas à logística reversa e à sustentabilidade. O lixo pode gerar energia, a gente pode reciclar materiais, né? Então existe inclusive a questão dos resíduos sólidos, uma legislação, né, que fala sobre isso. E é importante também quando a gente fala, por exemplo, de resíduos da saúde. Então, assim, como separar, como descartar, o que fazer com determinados resíduos gerados pela área da saúde. Isso pode contaminar lençol freático, que é a questão da água, isso pode trazer doenças. Então, isso é um assunto muito interessante que nós iremos trabalhar hoje. Disponibilizei lá no fórum de notícias o material, né? E essa aula vai ser gravada, né? Tá em processo de gravação, e eu vou disponibilizá-la no AVA, acredito que amanhã, né? Para vocês olharem, tiverem alguma dificuldade, tiver alguma dúvida, é só entrar em contato comigo, tá? Pelo AVA, pelo inbox, né? Por e-mail, fiquem à vontade. Então eu vou compartilhar aqui um material, só um minutinho, por favor. Vou compartilhar um material aqui, onde ele vai versar sobre essa questão, né, da logística reversa, que é o gerenciamento da logística reversa de resíduos sólidos urbanos e de saúde. Então, nós sabemos que cidades cada vez mais populosas, né, regiões metropolitanas, isso vai gerando resíduos sólidos. E o que fazer com esses resíduos sólidos? Isso até então não era motivo de preocupação dos gestores, né, gestores públicos, não era preocupação das pessoas e, quiçá, das empresas. Mas hoje, de algum tempo para cá, pensando com a questão da Eco 92 e depois com todos os movimentos relacionados ao meio ambiente, nós chegamos em 2022, né, com essa perspectiva, inclusive, da ESG, né, essa nova nomenclatura que vem trabalhando com questões relacionadas ao ambiente, à parte social e à parte da gestão das empresas. Então está acontecendo muitos movimentos, né? E aí a gente vê o seguinte: nós temos várias iniciativas para que nós tenhamos uma melhoria nas questões relacionadas à sustentabilidade. Eu estou com um caderno aqui de quinta-feira, dia 15 de junho, que é um caderno do jornal O Globo, que chama Prática ESG, né? Acho que é quinzenal. Ele vem com um caderno específico, né? E aí tem uma coisa muito bacana, né, que é uma reportagem, né? Vou ver se eu consigo colocar para vocês lá, né, no AVA, que é sobre mais dignidade aos catadores de lixo. Nós vamos falar de resíduos sólidos, né? Então, uma empresa que trabalha, né, direto com as empresas, né, na cadeia da logística reversa e trabalhando com catadores de lixo. Também uma outra reportagem da reciclagem, né, da reciclagem de calçados, de tênis. Reciclagem põe sustentabilidade nos pés. Então,
tratando também da reciclagem de tênis. Então, assim, são iniciativas, são trabalhos que estão acontecendo dentro dessa perspectiva da sustentabilidade, e a logística reversa entra nesse rol de situações que vão acontecer. Tá? Então, explicar os aspectos relacionados aos resíduos sólidos urbanos, diferenciar resíduos sólidos urbanos e do serviço de saúde, a diferença extremamente importante, definir a aplicação do gerenciamento da logística reversa de resíduos. Então existe essa preocupação com o gerenciamento da logística reversa dos resíduos. Veja bem, resíduo sólido urbano. Então, o descarte, né, dos resíduos por nós gerados tornou um problema em função do crescimento da população. Nós produzimos muito lixo, né? E esse lixo afeta a sociedade e o meio ambiente. E aí tem outro problema, aí entra a nossa expertise enquanto gestor, né? Por quê? Porque, só um minutinho, deixa eu voltar aqui. Está carregando de novo. Que é o seguinte, né? O problema tá, a gente produz muito lixo, muito resíduo, muito resíduo. O problema é que um mau gerenciamento desses resíduos, o que fazer com isso, provoca, primeiro, danos ambientais, eu inverti aqui, e a saúde, e também a gente perde financeiramente. Porque, por exemplo, dá para transformar lixo em energia. Nós temos aqui, inclusive, usinas de lixo gerando lixo, gerando energia. E não é pouco, tá? Não é pouco. Então, assim, investimentos, né, de empresas em energia. Então, através da reciclagem do lixo, através da utilização do lixo. Então, esse mau gerenciamento, ele além de provocar doenças, além de provocar problemas de saúde, ele também traz perdas financeiras, porque a gente gerencia mal o resíduo sólido. E a logística reversa vai ajudar nisso, né? Então, o gerenciamento dos resíduos produzidos pelo homem, ele vai exigir um estudo profundo. O crescimento da população nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, acontece, né, muitas vezes de forma irregular e sem planejamento. Aí cabe uma constatação, né, em todas as cidades médias e grandes, as grandes metrópoles principalmente, cresce às vezes sem planejamento urbano, sem o mínimo de condição para que as pessoas possam estar naquele local. E aí você vem problema, né? Então você aumenta com isso a quantidade de resíduos descartados em locais totalmente, eu diria, impróprios, como áreas desocupadas, terrenos baldios e pior, em cursos d'água, riachos, córregos, rios, fontes. Então isso é complicado. Isso traz um malefício muito grande para as populações, seja em termos ambientais, seja em termos sociais, seja em termos de saúde e também financeiros, né? Então, os resíduos sólidos urbanos, o que é isso? Resíduo sólido urbano. Eles são aqueles resíduos que são decorrentes da atividade comercial e doméstica dos centros urbanos, né? Não é rural, é urbano. E ele vai variar de acordo com a situação socioeconômica, as condições e os hábitos de vida de cada região. Então isso vai variar de país para país, de região dentro do próprio país. Então eu tenho uma classificação mundialmente aceita de resíduos sólidos urbanos. São classificados como orgânico. Restos de alimento é resíduo orgânico. Papel e papelão, plástico, vidro, metal, óleos, roupas, eletrodomésticos, etc. Então, é muito resíduo
sólido urbano produzido pelas empresas, né, e pelas pessoas. Pensa na sua casa agora. Pensa na sua casa. O quanto que você e a sua família produz de resíduo sólido. Pensa numa semana. Vai pensando de segunda a domingo o quanto que você descarta de resíduo sólido. Olha só, hein? Cada brasileiro produz em média 1 quilo de lixo por dia. Então você, sozinho, durante 7 dias, produziu 7 quilos de lixo. Se você estiver em 4 pessoas na sua família, a média, você produziu 28, a sua família produziu 28 quilos de lixo por semana. E aí por mês, 28 vezes 4, 112 quilos de lixo por mês, uma família. Uma família. Alguns desses resíduos são altamente nocivos, podendo causar contaminação do solo, do ar e do lençol freático, que é a água. Aí é um problema seríssimo. Então nós temos aqui um fluxograma, que você já sabe o que é, né, sobre o gerenciamento de resíduos sólidos. Então vem o processo, né? O processo, isso é da FIJAN, Federação da Indústria, né, do Rio de Janeiro. Processou lá, gerou resíduo. Esse resíduo vai ser caracterizado e classificado. Bom, aí eu tenho uma tomada de decisão aqui, né? Esse losango diz a tomada de decisão. É perigoso? Se não for perigoso, você continua armazenamento temporário para resíduos não perigosos, né? Se for perigoso, você vai armazenar vai separar temporário para resíduos perigosos, né? Vamos fazer aqui dos perigosos. Vê aqui, requer tratamento? Se não requer, vai para um pré-tratamento e vai para a destinação final. Se requer, né, ele vem para cá, para a destinação final. Então veja bem, se ele não é perigoso, ele vai ser armazenado temporariamente para resíduos não perigosos. E aí você vai tomar, não é perigoso. Você pode reciclar ou não, tá? Se puder reciclar, você vem para cá, ó, vai fazer reciclagem, reutilização interna ou externa. E aí você vai dar a destinação para ele. Se você não pode reciclar, você vai dizer o seguinte: requer tratamento? Se requer, sim, vai para o pré-tratamento. Se não, descarta finalmente. Ou seja, você tem que classificar. Isso aqui é gerenciar o resíduo. Não é simplesmente pegar o resíduo que foi colocado e jogar de qualquer jeito. Aí você vai jogar num lixão. Não é isso. É você classificar, é você separar dentro de critérios para você saber se você vai poder reaproveitar, se você não pode reaproveitar, porque inclusive gera grana com isso. A gente gera grana com isso, com lixo, né? Então tem essa questão. Isso é gerenciamento de resíduos sólidos, tá? Esse fluxograma aqui mostra o que né, você pode gerenciar esses resíduos sólidos. Então, considerando o fluxograma apresentado, fazem parte do gerenciamento de resíduos sólidos. Processo está lá, né? Refere-se ao quê? Alteração no processo de fabricação, modificação do design. A eliminação, substituição por matéria-prima menos nociva, até reciclada, a melhoria na manutenção, a organização e a limpeza são pontos a serem observados na diminuição dos impactos causados pelo descarte de resíduos. Então, o processo lá para essa questão do descarte. Aí você vai fazer um pré-tratamento desse resíduo. Então, refere-se ao processo aplicado antes do tratamento dos resíduos. Podemos citar exemplos: a inertização, lavagem, centrifugação, separação gravitacional magnética, separa o que é, né?
vem um ímã, separa o que é ferroso e não ferroso, metálico e não metálico. Né? Destino final, podemos citar como, por exemplo, tratamento biológico, tratamento térmico e os aterros sanitários. Não é lixão, é aterro. Dá para fazer isso muito bem. Aqui no município de Vila Velha nós temos, no Espírito Santo, aterros, empresas privadas que fazem esse aterro, um processo muito legal, né? Recolhe de empresas e faz trata esse resíduo. Né? O que é inertização? A inertização altera as características dos resíduos por uso de aditivos. Esse processo transforma os resíduos sólidos ou pastosos com grande concentração de contaminantes em material seco, sem cheiro, reduzindo consideravelmente a concentração de contaminantes. Deixa ele inerte, por isso que é inertização. Dessa forma, esse material pode ser utilizado como combustível em fornos de cimento ou absorvente em caso de derramamento de produtos químicos. Olha que bacana, né? do resíduo. Né? No resíduo você... No caso da não utilização desse material como matéria-prima, o processo de inertização permite o descarte em aterros sanitários. Né? Você inertiza alguns, né, produtos e porque pode contaminar, né? E aí você coloca no aterro. Como eu estava falando para vocês, nós temos a PNRS, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, através da Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010. Então vai fazer agora 12 anos. Então essa lei instituiu então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que nós chamamos de PNRS. Essa lei contém aspectos necessários para a diminuição dos problemas ambientais, sociais e econômicos causados pelo manejo inadequado dos resíduos sólidos. Olha só, problemas ambientais, sociais e econômicos. Está dentro do ESG, né? Ambiente, Social e Governança. Que, né, então já tem 12 anos essa lei, mas ela ainda tem algumas questões da não observância dessa lei em algumas áreas. Né? A gente vê alguns lixões ainda, melhorou em alguns pontos, mas não do jeito que a gente, né, do jeito que era preconizada essa lei. Então, quais são os objetivos dessa política? Por que foi feita essa lei, essa política? Prevenção, redução do lixo por meio da reciclagem, reutilização dos resíduos que ainda ofereçam valor econômico, que você pode utilizar economicamente, e aqueles que você não utiliza, né? Destinação correta, aqueles que não podem ser reutilizados ou reciclados, dá uma destinação correta daquilo que não pode ser reciclado nem reutilizado. Então a responsabilidade dos geradores de resíduo é compartilhada, ou seja, fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, cidadãos, veja aí, são responsáveis pelo descarte, pela reciclagem, pela reutilização e pelo destino dos resíduos. Então não é só a empresa, o governo, não, também os fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e cidadãos, nós. Acho que enquanto isso não ficar claro, não ficar consciente que se tiver condições de fazer essa destinação correta, de ter coleta, de ter reciclagem, isso vai ainda ficar meio que no limbo, assim, sabe? Então a Política Nacional de Resíduos Sólidos também criou metas para a diminuição dos lixões e elevação dos índices de reciclagem de resíduos. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é o IPEA, que é um instituto importantíssimo, que é, né, do governo, apenas 13% dos resíduos sólidos urbanos vão para a reciclagem. 13%. É muito pouco, pessoal. Nós ainda somos muito bons, né? Eu dei uma microaula para vocês isso aí. Muito bons na reciclagem das latinhas, né? Lata de alumínio, da lata de Flandres, né? Da lata de refrigerantes, de cervejas. A gente recicla vidro, mas a gente podia reciclar mais. 13% só do que a gente produz de resíduo sólido
pouco, né? É pouco. E a PNRS, ela trazia metas, né, para acabar com os lixões e para aumentar os índices de reciclagem. Bom, dito isso, nós temos um problema aí, né, que é a questão dos resíduos sólidos, os resíduos de serviços de saúde. É uma questão muito séria. E aí, nos últimos 2 anos, com essa questão pandêmica, essa pandemia do Covid-19, isso deu uma, vamos dizer assim, está mais nos holofotes, né? Porque isso é muito sério, né? Os resíduos de serviço de saúde, popularmente conhecido como lixo hospitalar, eles são gerados no atendimento à saúde humana ou animal também, né? Inclusive no serviço de assistência domiciliar e de trabalhos de campo. Então, é uma questão significativa, né? Ao contrário do resíduo sólido urbano, o resíduo de serviço de saúde expõe a contaminação quem o manipula, que mexe com ele, trazendo riscos à saúde e à vida, porque você tem ali substâncias altamente contaminantes. Esse tipo de material também é composto por metais, plásticos, papel e vidro, porém está contaminado por agentes biológicos e químicos, que podem causar infecções e doenças se forem manipulados. Pode levar até a morte, né? Então, existe uma resolução da Anvisa, né? Uma resolução da diretoria colegiada, né? A Anvisa é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, um órgão do Ministério da Saúde, muito importante, né, na saúde coletiva, na saúde da população brasileira. E dentre as atribuições dela, ela lida com essa questão dos resíduos sólidos. E ela fez essa resolução, a de número 306, em 7 de dezembro de 2004. E esses resíduos de serviços de saúde ou lixo hospitalar, eles são classificados em 5 grupos. O grupo A, resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas características, podem apresentar riscos de infecção. O grupo B, resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, fogo, né? Corrosividade, corroer, né? Reatividade, reagir, química, e toxicidade, seria tóxico ou não. Então são substâncias químicas, né? O A biológico, o B químico, C, grupo C, quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contenham radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de isenção especificados nas normas da CNEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, e para os quais a utilização é imprópria ou não prevista. Questões ligadas à parte nuclear. Professor, mas pode, né? Por exemplo, aparelhos de raio-x. Existe um caso emblemático em Goiânia, nos anos 80, o Césio 157, né? Foi jogado um aparelho que era específico lá de raio-x e foi comprado, foi jogado isso fora e alguém pegou, levou isso para um ferro velho e a pessoa abriu e várias pessoas ficaram com doenças, né? Inclusive doenças muito sérias, morreu algumas pessoas. Então isso é muito sério, né? E quando se trata com serviço de saúde, tem os serviços de diagnóstico por imagem e que tem radioatividade, né? Você, quando vai fazer um raio-x, dependendo, você usa uma proteção, né? Um colete, né? De titânio, um colete, né? Para poder não sofrer aquela radioatividade. Então tem esse grupo C. O grupo D são resíduos que não apresentem risco biológico, químico ou radiológico à saúde e ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares. Então, está tranquilo. E o grupo E, materiais que são
perfurocortantes, são cortantes ou perfurantes, ou escarificantes, como lâminas de barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, pontas diamantadas, lâmina de bisturi, lancetas, tubos capilares, micropipetas, lâminas e lamílulas, espátulas, utensílios de vidros quebrados do laboratório, pipetas, tubos de coleta sanguínea e pláculas de Petri e outros similares. Então você tem 5 grupos. O grupo A, B e C são os mais complexos, o grupo D é tranquilo, o grupo E também é um pouco complexo, que pode trazer resíduos, né? De sangue, de mucosas e que podem estar contaminadas. Então isso é uma coisa muito importante, né? Aí, ó, os resíduos hospitalares devem ser separados por grupos, né, dentro dessa questão aí, né, essa classificação da Anvisa, e embalados em sacos resistentes à ruptura e descartados de acordo com as características e como que ele deve ser, né? E aí, ainda de acordo com a RDC 306 de 2004, todo gerador deve elaborar um plano de gerenciamento de resíduos e serviços de saúde, que é o PGR-SS. Plano de gerenciamento de resíduos e serviços de saúde. Então, um hospital, uma clínica que faz procedimentos, precisa ter esse plano de gerenciamento de resíduos e serviços de saúde. Ok? Bom, aí nós vamos entrar na nossa área agora, né, mais específica, que é em relação à logística reversa dos resíduos. Então, a evolução da legislação, essa questão do programa de gerenciamento de resíduos sólidos, PGRS, né, isso que no Brasil e em outros lugares do mundo, né, a evolução da legislação busca, de forma constante, né, evitar a disposição, a colocar inadequadamente os resíduos. O gerenciamento dos resíduos também busca agregar valor aos materiais após o consumo, e aí entra a perspectiva da logística reversa, né? Devolvendo ao mercado em forma de matéria-prima, evitando que causem dano à sociedade e ao meio ambiente. Então você tem a parte ambiental, social, né, e econômica. Embora existem vários métodos para reprocessamento desses materiais, existem alguns passos. Primeira coisa, o principal passo deve ser a não geração de lixo. O segundo, a reutilização dos materiais. E o terceiro, a reciclagem. Daí, nós temos, com base nessa sequência, nós temos os princípios dos 3 R's, você já deve ter ouvido falar. Reduzir, reutilizar e reciclar. Reduzir, né, que é não gerar tanto lixo. Ah, mas não tem jeito, isso aqui não tem jeito, tem que jogar fora. Beleza. Mas eu não consigo reaproveitar, eu não consigo reciclar, né? Eu não consigo. Tá, não. Então, vou tentar reduzir. Beleza. Reduzir. Reduzir, reutilizar e reciclar. É o princípio dos 3 R's. Deve ser a meta de planejamento da gestão de coleta e descarte de resíduos. Não dá para gerar menos? Dá, então beleza. Não deu. Então, eu consigo reutilizar alguma coisa? Roupas, calçados, sei lá, embalagens. Não dá para jogar fora. Ah, esse copo não, esse copo de vidro dá para usar. Né? E tem vários tipos aí que a gente consegue reutilizar. Não, esse eu tenho que reciclar, é latinha de alumínio, então vai para reciclagem. Então, logística reversa envolve diferentes setores, de forma que cada um desses setores tem a responsabilidade sobre a correta destinação desses resíduos sólidos. Então, a indústria, ela tem um papel fundamental e obrigações legais oriundas dessa evolução na legislação para poder recolher produtos e embalagens pós-consumo. É dever também das empresas garantir o reaproveitamento desses resíduos, podendo ser no mesmo ciclo ou em outros ciclos produtivos. Isso é muito importante porque tem um lado econômico, tem um lado social e tem um lado ambiental dessa questão.
Então, a cadeia reversa do pós-consumo, depois que consumiu, composta pela seguinte fase: coleta aquele resíduo, seleciona e separa, consolida, destina para desmanche, para reciclar, desculpe, de forma industrial, destina para remanufatura, para o mercado secundário, pode ser para o desmanche, para a remanufatura, e devolve, dispõe esse produto novamente. E aí, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é muito importante, uma legislação que eu considero, assim, enquanto professor, estudioso um pouco do assunto, considero muito importante. Tinha que ser mais dura com quem não faz, tinha que dar condições para se fazer também, né? Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos obriga que exista logística reversa nos seguintes segmentos. É obrigação. Agrotóxicos, seus resíduos e embalagens. Isso melhorou muito a vida dos agricultores que antes compravam agrotóxico, né, para trabalhar com as suas lavouras, lavava e reutilizava a embalagem. Hoje você é cadastrado, você compra, você é cadastrado, usou, você tem que devolver onde você comprou, senão você é multado, né? Multado, e as multas não são fracas, elas são pesadas. Pilhas e baterias, você já viu, talvez na sua cidade, lugares de recolhimento de pilhas e de baterias. Elas têm com chumbo, mercúrio, materiais pesados, né? Então, materiais pesados que contaminam a água, né? Então, você tem que ter logística reversa. Pneu. Dá para fazer muita coisa do pneu. Além de ter um problema de saúde pública, que o pneu parado absorve água e pode ter, por questões, empoça a água, né? Questões relacionadas a dengue, chikungunya, né? Óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens. O óleo que você vai trocar o óleo do carro, do caminhão, né? Motores. Então você consegue reciclar. Consegue e é obrigado, né, ao setor. Lâmpadas fluorescentes de vapor de sódio, mercúrio e de luz mista. Lâmpada fluorescente. Também precisa ter logística reversa. Produtos eletroeletrônicos, seus componentes. Celular, por exemplo. Produtos comercializados em embalagens plásticas, metálicas ou de vidro. Então, você tem essa logística reversa, que é obrigação desse segmento. Professor, todos fazem? Não sei. Não sei te dizer. Com certeza. Mas eu já vejo muitas empresas fazendo, né? Porque elas precisam fazer por conta da legislação, senão elas vão sofrer sanção. E não tem outra maneira, tá? E eu vejo sim que isso acontece. Em alguns setores. E outros nem tanto. Em alguns locais e outros nem tanto. Quando se trata de resíduos de serviço de saúde, que a gente falou, separados, né? 5 classificações, GAE, o estabelecimento deve elaborar o seu plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde, que deve ser compatível com as normas locais relativas à coleta, ao transporte e à disposição final dos resíduos gerados no serviço de saúde, estabelecidas pelos órgãos locais responsáveis por essas etapas. Então, um hospital, um laboratório, uma clínica, não pode chegar e jogar esses resíduos de qualquer maneira. Então, tem que ter uma legislação. Tem o seu programa de gerenciamento dos resíduos do serviço de saúde, regulados pela prefeitura local, por exemplo, né? E aí, eu tenho uma questão falada assim, ó, em relação, né, aos resíduos do serviço de saúde. O manejo. O que é manejo? É a ação do gerenciamento dos resíduos de serviço de saúde, interna e externamente, ou seja, da geração até a disposição final, consistindo em etapas do manejo desses resíduos de serviço de saúde. Eu separo os resíduos de acordo com as características biológicas, químicas e físicas dentro daqueles 5 pontos. A separação deve ser realizada no momento e local de descarte,
similar a uma coleta seletiva. Então você tem lá que você vai separar. Depois que você segregou, separou, você vai acondicionar. Você vai armazenar os resíduos que já foram segregados, separados, em sacos e recipientes que ofereçam resistência contra a ruptura, né? Uma agulha, por exemplo. Pode ser um saco que vai romper fácil, né? Tem que ter um recipiente, um saco, um recipiente que seja forte para isso. Contra a ruptura e o vazamento dos resíduos. Pode ser um líquido, por exemplo, né? Segreguei, acondicionei, eu vou identificar. Eu vou, né, ter um conjunto de medidas que vai permitir reconhecer o tipo de resíduo contido naquele recipiente ou sacos, que dessa forma o manejo pode ser realizado com mais segurança. Então eu não posso deixar ser uma identificação. Pode ser uma etiqueta, pode ser eletrônica, pode ser... Eu tenho que identificar o que tem ali. Aí, depois que eu segreguei, que eu acondicionei, identifiquei, eu vou transportar internamente. Eu vou transportar, né, o transporte de resíduos do ponto de geração até o local definido para o armazenamento temporário. Não vai ficar para sempre, vai ficar um tempo ali. Deve haver uma rota pré-estabelecida em horário diferente da distribuição de roupas, alimentos e medicamentos. Ora, né? Então você tem horários diferentes. Deve ser realizado no momento de menor fluxo de pessoas e separadamente de acordo com cada grupo de resíduo que já foi separado e identificado. Aí eu vou armazenar temporariamente. Então, armazenamento temporário refere-se ao local em que os resíduos que já foram acondicionados são depositados para posteriormente retirada da coleta externa. Os sacos não podem ser acondicionados no chão e não é todo mundo que tem que ter acesso a esse local. Ok? Aí eu vou fazer o tratamento, né? Método usado para alterar as características, reduzindo ou até mesmo eliminando os riscos de contaminação. O tratamento pode ser realizado no próprio estabelecimento ou em outro local, desde que seja observada a segurança no transporte entre o local gerador e o local de tratamento. Então pode ser dentro do próprio estabelecimento ou contratar, né, um outro local. Dentro do estabelecimento também pode ser feito por uma empresa contratada. E os principais tipos de tratamento de resíduos de serviço de saúde são autoclavagem por calor úmido, tem um equipamento chamado autoclave, né? Por calor úmido, autoclavagem por vapor, com vapor e micro-ondas, autoclavagem com solidificação, solidificar, desinfecção a seco, irradiação por radiação ionizante, que a gente falou, né? Com íons, né? Desinfecção por radiofrequência e desinfecção química. Então você vai usar íons, radiofrequência ou produtos químicos. Aí essa figura 2, né, é um fluxograma, né, que vai falar do mapeamento logístico direto e reverso dos resíduos de serviço de saúde. Né, o manejo. Então tem toda a questão dos tratamentos, né, da identificação, CA, B, C, D ou E, né? A, questões biológicas, B, questões químicas, e C, questões relacionadas à radiologia, radiológicos, né? E aí, D e E. E tem todo esse fluxo aqui. Esse fluxo é muito importante. Então, pessoal, faz necessário, o que nós tiramos de importante, de interessante dessa conversa aqui? A gente tem que tratar esses 3 R's. A gente tem que dar uma olhada nessa questão voltada para os 3 R's. Reduzir, reutilizar e reciclar. Não tem jeito, é um serviço de saúde, tem que estar... Será que, né, eu não consigo... Não, aqui eu não tenho como. É até uma questão, se eu reutilizar isso vai dar problema. Por exemplo, eu posso reutilizar copo descartável? De jeito nenhum. O nome já diz, é descartável. Luva descartável? Não. Utilizou naquele procedimento cirúrgico, joga fora. Aquele procedimento cirúrgico. Ou outro tipo de procedimento. Então veja. Não dá para reduzir a quantidade de resíduos. Não. Se gerou o resíduo, eu consigo reutilizar e reciclar, reutilizar ou reciclar esse resíduo. Então, por exemplo, na sua casa,
Você tem lá roupas. Ah, vou jogar fora. Não, você não pode doar essa roupa para outras pessoas reutilizarem. Né? Algum alimento. Não, eu vou jogar. Não, mas peraí, mas eu não posso reutilizar algumas coisas aqui. Né? Isso, sei lá. Então, assim, sapatos e tal, e latas e embalagens. Será que eu não posso? Uma coisa interessante é a questão das sacolinhas de plástico no supermercado. Será que eu não posso levar a minha sacola de pano? Será que eu não posso ir lá no supermercado pedir para que eles coloquem a minha compra numa caixa de papelão? Ou seja, eu também, pessoa física, sou responsável por essa gestão dos resíduos. É claro que nós estamos falando de uma questão, né, maior das empresas, das geradoras, né, as processadoras desses resíduos, mas eu, pessoa física, também tenho essa responsabilidade. Então, pessoal, vamos pensar nisso. Né? Eu trabalho em alguma empresa que... Será que a minha empresa já se preocupou com isso? A legislação, o que diz? Né? Vamos alertar as pessoas no nosso... Né? Porque essa é uma situação muito séria para as empresas. Então, nós vamos terminando essa exposição. Ela vai ficar disponível lá no ambiente virtual de aprendizagem, que é o nosso AVA, no espaço de aula ao vivo. E quem tiver alguma dúvida, alguma questão, é só entrar em contato pelo fórum de dúvidas, pelo chat inbox. Fique à vontade. Obrigado e até a próxima.